você como diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, entendendo bem a saúde goiana, as atuações entre os municípios e os estados, como que você vê hoje, de maneira geral, comparando com outros estados que você tem informação, como que está a saúde do estado de Goiás hoje? Porque muita gente às vezes não tem como comparar porque só conhece a daqui, ele não conhece a do Tocantins, a do Mato Grosso, a de São Paulo. O que você fala para essa pessoa? Como que você pode comparar a saúde do estado de Goiás hoje com outros estados? Eu tinha visto uma estatística, né, em relação a isso algum tempo atrás, eu não vou lembrar, posso estar mentindo aqui. Mas hoje, né, no patamar que nós estamos, eu acho que nós estamos entre a 5ª ou a 7ª melhor saúde hoje do país. Logicamente, nós temos outros estados que estão muito à frente de nós em relação às políticas públicas de saúde. Nós passamos um bom período, né? Quando eu falo nós, eu falo porque veio gente muito antes de nós lutando por melhorias na saúde, né? Eu sou um defensor da regionalização da saúde. E isso só começou a acontecer agora, de 2, 3 anos para cá. Não existia essa regionalização da saúde. O que é a regionalização? É levar os serviços de média complexidade de atenção secundária aos municípios mais distantes do nosso estado. Então, tem pessoas que não sabem, mas existem pessoas dentro do nosso estado que andava 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar para fazer uma hemodiálise um dia sim, um dia não. Aí você pode até falar, mas por que essa pessoa já não mora onde então que tem hemodiálise? Porque a pessoa quer, às vezes, ficar no conforto do lar dela. E um paciente de hemodiálise sofre muito. Então, assim, tinha pessoas que andavam essa distância toda. Por exemplo, quem está aqui pro lado da Bahia, Posse, para fazer uma tomografia tinha que descer aqui em Brasília. Se não conseguisse, tinha que atravessar Brasília e ir para Goiânia para poder fazer, porque nós não tínhamos, né? Então, a regionalização da saúde que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos, ela foi de suma importância para a saúde do estado, para a saúde dos munícipes, porque a maioria dos munícipes não tinham acesso igualitário ou equânime, que foi o que a gente falou, dentro dos municípios polos ou das metrópoles. Eles não tinham esse acesso igualitário. Por quê? É aquele ditado, quem chegava na frente bebe água limpa. Então, o usuário que estava dentro dos municípios polos, ele acabava chegando primeiro no serviço, por quê? Porque ele conseguia fechar o diagnóstico, ele conseguia fazer um exame de alta complexidade ou de média complexidade, e ele conseguia entrar no serviço, fazer uma cirurgia, fazer uma internação, conseguir uma vaga de UTI, conseguir uma vaga de algum procedimento mais complexo. Com essa regionalização que está acontecendo agora, né, e a diretoria do COSEMES, juntamente com a Secretaria de Estado, foi um diálogo muito amplo, e nesse sentido a gente tem que agradecer, porque o diálogo existiu, porque não existia diálogo. Há alguns anos atrás não existia uma conversa para poder pensar, que é o que eu falei, um planejamento ascendente, não descendente. Não existia uma conversa. Então passou a existir essa conversa com os secretários municipais de saúde, juntamente com o secretário de Estado, juntamente com o governo de Estado, juntamente com os prefeitos e executivos. Essa conversa começou a existir. Quais são os gargalos que existiam nessas regiões mais distantes? Uruaçu, Campos Belos. Estou falando desses municípios mais longe porque eram as pessoas que mais sofriam. Então, uma mulher, para dar à luz, tinha que andar 500 quilômetros para poder vir para Anápolis, para Goiânia, ou para algum município polo no entorno de Brasília, para poder dar à luz. Então, isso foi um planejamento, né, que eu acredito que, assim, por mais que ele possa ter partido do governo estadual, mas ele foi de forma ascendente. Por quê? Porque ouviu os municípios, ouviu. Então essa regionalização da saúde, né, que a gente está vendo aí com as policlínicas, a inauguração dos hospitais estadualizados, né, que nem a gente teve em Uruaçu agora, que lá vai ter maternidade, parece que daqui a alguns dias nós vamos até ter o serviço de oncologia. Para você ver, um paciente oncológico, para fazer uma quimioterapia, ele tinha que sair de Uruaçu para fazer aqui em Anápolis. Entendeu? Nos outros estados, você me perguntando nos outros estados, por exemplo, no estado do Paraná. No estado do Paraná eu não vou lembrar hoje, mas alguns anos atrás, quando eu fui, eles tinham, entre UNACONs e CACONs, que são os estabelecimentos de saúde que habilitam para poder fazer o serviço de oncologia, desde a cirurgia, quimioterapia, tratamento de exames para poder identificar, biópsia, essas coisas, nós tínhamos apenas 5 no estado de Goiás, entendeu? Nós só tínhamos nos grandes centros, né? Rio Verde, Anápolis, Goiânia e alguns outros municípios que eu não vou lembrar agora. Então, assim, essa descentralização
do serviço médico especializado e do serviço profissional é importantíssimo, além de trazer o desenvolvimento econômico. Sim. E trazer acesso para as pessoas. Então, a gente fica numa visão antiga e não consegue ver que aquilo é bom para todo mundo. É bom para quem... Porque o que acontece, indo mais além do que você me perguntou, eu lembro que quando eu fiz fisioterapia, meus colegas saíam do interior, do norte de Goiás, e vinham para estudar aqui em Anápolis, que eu fiz faculdade em Anápolis, e acabava que quando eles terminavam a faculdade, eles não voltavam, porque a perspectiva de trabalho era muito pequena, a população era muito pequena, o pessoal não tinha recurso. Olha para você ver o SUS ajudando nisso. O SUS levando recurso, levando profissional, levando a pessoa a morar naquele município e desenvolver um trabalho ali. Então, assim, isso é regionalização da saúde. E é perfeito. Então você começa a levar desenvolvimento econômico, desenvolvimento em saúde, aonde não tinha. E trazer qualidade de vida para as pessoas. Quando inaugurou a Policlínica de Posse, foi até um relato interessante de um colega secretário, né, que falou que as pessoas chegavam na porta e falavam assim, o negócio é tão sofisticado, tão bonito, tão arrumado, que ficava até com medo de entrar. Falando, não, peraí, é de graça? Então a pessoa ficava, é de graça, é o SUS que está pagando. A fachada bonita, as faces às vezes, né? Que é mais simples, né? Sim, e as pessoas assustavam. Então olha para você ver, o tanto que é importante a gente levar o recurso, levar o atendimento. Então assim, eu só tenho, assim, eu fico feliz de saber que eu pude participar um pouquinho desse processo, né? Ainda estamos participando. Aí você pode falar para mim, Carlos, mas tem muita coisa ruim ainda para melhorar. Tem. Nós não podemos nos acomodar, é uma evolução e sempre vai ter que melhorar. Quando a gente alcançar aquilo que precisa ser atingido no estado de Goiás, nós vamos ter que começar a pensar em outras coisas. Hemodinâmica, a parte de cardiologia ainda é muito deficitária no estado de Goiás de forma geral, né? Nós temos poucos prestadores e existem vários serviços, mas a partir do momento que o SUS entra nisso, né, de forma ampla, que nem eu falei, governo do estado, governos municipais, e entra para resolver esse problema, a gente ajuda nessa regionalização e alcançar essas pessoas.